Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Como sempre, o nosso programa tem por finalidade o bom debate, a boa discussão. E uma das questões hoje que nós não podemos desprezar na sociedade são as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, todas as formas de manifestação do pensamento humano. E o que se debate muito acerca das redes sociais hoje é como que aquilo que é colocado dentro de uma rede social, como é compartilhado, como chega até as pessoas e como aquilo interfere ou não no pensamento das pessoas. Para conversar com a gente sobre um pouco sobre isso, sobre sociologia brasileira, sobre questões de pensamento social e sobre um texto específico que nós encontramos numa página chamada Geração de Valor, dentro do Facebook, nós convidamos o estudante de Ciências Sociais, Raimundo Freitas Neto, que também é estudante de Relações Internacionais. Freitas, muito obrigado aí pela sua presença para poder contribuir com essa discussão com a gente no programa dessa semana Consciência Humana. Seja bem-vindo. Obrigado. Como é que você analisa, Freitas, essa questão da influência das redes sociais hoje na cabeça dos jovens, da sociedade de uma forma geral? Influencia mesmo, constrói pensamento ou é só alguma coisa ali de momentânea e que não tem importância nenhuma? É uma pergunta hoje bastante complexa que se vem sendo muito debatida na sociologia no mundo todo. É evidente que as inovações tecnológicas elas tiveram essa grande vantagem de aproximar muito as pessoas. Hoje vivemos uma sociedade de rede, conectado ao extremo, em que as notícias, as informações, elas têm uma capacidade e uma rapidez enorme, tudo. Assim como as notícias que acompanham essas redes sociais, que seja para o bem ou para o mal, que seja verdade ou mentira, elas têm essa propagação rápida. Só que o que falta muitas vezes é uma reflexão mais adequada, um embasamento dessas informações, não é? Porque é uma coisa muito virulenta. Às vezes uma notícia, seja mentira, uma de má fé, ela acaba sendo compartilhada até que depois, um tempo, descubram que essa notícia não é verdadeira. Então, como as redes sociais em si, elas são muito conectadas, então essas notícias elas acabam não trazendo, digamos, uma contribuição em alguns aspectos positivos para entender um determinado fato. Quando você coloca toda essa repercussão, é importante observar que as redes sociais hoje têm um poder muito grande de convencimento, ela tem uma capacidade muito grande de construir a ideia. Ou seja, termina que o Facebook, o Instagram, o Twitter e todas as redes sociais não são apenas aquele momento ali de diário, de brincadeira, mas constrói toda uma influência dentro da sociedade, às vezes que entra numa disputa até com a própria televisão, da própria capacidade de geração de informação e de conhecimento. Nós vimos aqui, Freitas, uma postagem de um grupo, uma página do Flávio chamado Geração de Valor, onde ele vai falar algumas afirmações sobre a juventude de hoje, ou seja, para a gente perceber, e ele constrói um texto de forma muito bem fundamentada e um texto que gera muita polêmica. Inclusive ele diz, caso não siga as instruções acima, o choro é livre nos comentários. Se você é do tipo que se ofende, não leia. Ele já começa com essa expressão. E ele diz o seguinte: onde quer que eu esteja, não são poucas as vezes que alguém me pergunta sobre o quanto o modelo de sociedade que conhecemos arrebanha as grandes massas através do sistema de ensino, a fim de preparar a população para serem empregados das empresas públicas ou privadas. E ele vai colocar dentro do texto que essa preparação dessas massas é quase como se fosse uma escravidão de uma contemporaneidade. Como é que você lê o texto, como é que você vê esse texto, quais são as ponderações que você faz? Bem, eu li o texto profundamente e não corroboro com a lógica do texto. Ele compara que vemos numa escravidão moderna, mas ele não deixa o que ele entende por escravidão. Não é? Porque se a gente comparar e afirmar que nós vivemos numa escravidão moderna, pelaquela rotina do trabalho, você automaticamente faz uma ligação com a escravidão do período colonial. Né? Tem lógica comparar nosso estilo de vida com uma possível escravidão? Eu não acredito. Eu acho que escravidão foi o que nós tivemos no nosso país, 4 séculos de escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, em 1888. Né?
Então, não tem como comparar a escravidão moderna com a escravidão antiga. Eu acho que ele foi um pouco infeliz nessa afirmação. Ele aponta também a questão que o sistema de ensino arrebanha grandes massas. Mas você tem que explicar o que isso significa, porque o sistema de ensino, a educação em si, ela tem como, acredito, objetivo primordial você preparar as pessoas para viverem em sociedade. Preparar as pessoas para viverem em sociedade, né? Construir valores, tem todo. Mas não dá para dizer que você arrebanha grandes massas, porque talvez seja essa a função do ensino, formar grandes massas. Nós vivemos uma sociedade hoje, nós tivemos um aumento quantitativo enorme, né? Hoje o mundo tem praticamente 7 bilhões de pessoas, então você tem que construir um sistema de massa sim, agora um sistema de massa eficiente, de qualidade, um sistema de massa onde a formação do professor deve ser acompanhada, avaliada e tudo, e que o professor ele tem um certo prestígio na sua profissão. Ele diz aqui o seguinte, Freitas, ele diz assim, abre aspas, ele fala com relação dentro do texto de geração de valor. Aliás, a sua noção de realidade resume-se ao mundo que lhes foi apresentado, sem variações ou delírios, de típicos de inocentes fora da realidade, contagiados por modismos dos que não se intimidam com as estatísticas. Ao contrário, ainda que voar fosse apenas para um entre 1 milhão, esses desajustados sentiriam-se ainda mais atraídos a fazerem parte deste grupo seleto especial, a terem de se conformar em viver dentro de uma gaiola cheia de diplomas e títulos pendurados na parede. Ou seja, ele coloca que esse sistema que você está colocando é um sistema que, ele fala de gaiola, ou seja, está preso, né? Ou seja, você vai querer viver de uma forma, mas vai estar sempre preso naquela gaiola. O nosso sistema, ele vai engaiolar o ser humano? Ele vai tirar o ser humano da sua capacidade de ser livre? Eu não vejo por esse lado. Eu acho que é muito exagero, porque esse nosso sistema de ensino tem problemas? Tem. Principalmente no nosso caso brasileiro, os problemas são enormes, estruturais, culturais, tudo. Mas esse sistema de ensino que ele tanto ataca, se ele tivesse um pouco de paciência e compreender toda a história do século XX, nós tivemos as maiores revoluções em todas as áreas. Tivemos revoluções científico-tecnológicas, revoluções dos meios de transporte, tivemos a informática, tivemos as redes sociais, tivemos brilhantes sociólogos, químicos, físicos, contribuição em todas as áreas que aumentaram a qualidade de vida da população, que aumentaram o bem-estar, tudo. E foi o ensino de quê? Aluno, professor. Por quê? Porque essas grandes inovações partiram de países em que existia uma educação de massa de qualidade, em que existia uma valorização do professor e que existia, acima de tudo, essa responsabilidade de professor e aluno trabalharem juntos e gerar inovação e riqueza para a sociedade. Bom, você que está acompanhando o nosso programa, o nosso debate dessa semana, ele se dá a partir das redes sociais. O que o Facebook, o Instagram, o Twitter, as pessoas colocam que, de fato, influenciam os outros? Estamos falando de um texto lido do senhor Flávio, de uma página chamada Geração de Valor, em que ele faz uma reflexão provocativa acerca de várias questões da sociedade, ou seja, e ele coloca um certo conformismo das pessoas diante da realidade que é apresentada. É como se você estivesse correndo apenas atrás de um emprego, de um trabalho que te desse uma certa estabilidade. Até certo ponto, Freitas Neto, eu concordo um pouco com o texto no que se refere ao fato de que realmente nós estamos num país em que as pessoas elas se conformam rapidamente com determinadas coisas. Você percebe, por exemplo, que há uma grande quantidade de pessoas no Brasil que estudam para concurso, o que é justo porque é a melhor forma e a forma mais democrática, né, de você ter pessoas dentro do serviço público, mas que depois você tem aí também um Estado parado, né, por pessoas que vão começar a lutar por melhorias de condições de trabalho, o que também é muito justo, mas que esse Estado não passa, ele deixa de oferecer para a sociedade aquilo que a sociedade precisa. E aí você tem um nó de górdio, vou usar essa expressão, nó de górdio, para desatar. Ou seja, como garantir o concurso, garantir a questão do estudo, garantir que as pessoas entrem democraticamente no serviço público, mas automaticamente garantir que haja, por parte desse Estado que a sociedade banca, a volta dos serviços. Ou seja, essa garantia, para a gente não ficar naquela disputa, que é o que eu acho que ele está colocando. Ele defende muito o empreendedorismo, ele está defendendo muito que as pessoas tenham as suas próprias iniciativas. Ou
Você não acha que nesse aspecto ele está correto? Você continua discordando com ele? Não, nesse aspecto ele traz essa questão do empreendedorismo e eu concordo em gênero e grau. O que só não concordo da forma como ele apresenta. Hoje, principalmente muitos cursos das universidades federais do Brasil, principalmente os cursos de humanos, ainda tem uma visão muito atrasada da questão do empreendedorismo. Acha que o empreendedorismo é algo mal, tem aquela visão sempre dicotômica, trabalhador e empresário. Isso é errado, porque o empreendedorismo ele é fundamental para uma sociedade. Ele gera riqueza, ele gera emprego, ele estimula a criatividade, né? Vindo de uma competição muitas vezes que tem aspectos positivos pela própria dinâmica da nossa economia de mercado. Então ele traz essa reflexão, sim, é importante. Nós vemos hoje, provavelmente a gente dá um exemplo, o estado do Piauí, é um estado em que tem poucas indústrias, quase nada de indústria, né? Ainda depende muito de serviço. E ele traz esse aspecto porque o empreendedorismo, qualquer sociedade que almeja um bem-estar, que almeja de um crescimento econômico, precisa do empreendedorismo. Então ele traz isso e enriquece um pouco essa visão atrasada, de todo mundo querer estar no Estado, e a criatividade muitas vezes é prejudicada. Porque dentro disso tudo você entra aí para a questão das possibilidades que os jovens têm hoje de trabalho ou não. E aí nós temos uma juventude que ela hoje tem uma vida competitiva, ela tem que provar o seu valor rapidamente, ela quer se enquadrar rapidamente dentro desse mercado de trabalho, até porque por uma questão de necessidade, por uma questão de afirmação profissional. Há uma cobrança exagerada, eu acho, né, de pais, de escola, da sociedade, porque esse jovem ele precisa de um tempo de maturação para ele poder chegar à sociedade, chegar a ocupar um espaço. E às vezes se quer que se ocupe um espaço muito rapidamente, para que esse retorno venha rapidamente, e a maturidade, a cabeça não foi tão bem preparada. Você não acha que nós teríamos, aproveitando aqui a provocação feita pelo Flávio no texto Geração de Valor, nós não teríamos que rever determinadas coisas, o posicionamento, a relação que a sociedade tem com esses jovens que estão adentrando esse mercado de trabalho, para que eles não sejam, né, engaiolados, como ele afirma aqui? Eu acho assim que essa discussão ela deveria passar, em primeiro lugar, pela dívida histórica que nossos pais têm. Nós nunca conseguimos, de fato, ter uma educação de massa, de qualidade. Nós não temos ainda. Nós vivemos numa realidade em que o filho do rico ele tem uma boa escola e o filho do pobre ele tem uma má escola. Então nós vivemos numa democracia, né, e que é bom que se tenha igualdade de oportunidades. Claro, as pessoas têm aptidões diferentes, uns vão ganhar mais, outros, isso é positivo. O que não pode é ter escolas com professores mal remunerados, escolas que não conseguiram investir ainda em novas tecnologias, escolas que não têm um laboratório de informática, escola onde se ensina astronomia com pontinho. Freitas Neto, agora Então eu bato nessa tecla. Você fez uma provocação interessante agora. Você colocou que tem a escola do rico e a escola do pobre. Sim. Aí você está colocando a escola privada que supostamente tem uma eficiência muito grande e a escola pública que não tem essa eficiência. Mas assim, se você pegar hoje na letra ali da lei e olhar para o salário do professor da escola privada e olhar para o salário do professor da escola pública, a hora-aula da escola privada com a hora-aula da escola pública, ela não está mais tão diferente quanto ela foi em outros tempos. Ou seja, razoavelmente, há uma equiparação salarial entre o professor da escola privada e da escola pública. Então, por que se eu tenho, né, de certa forma, um salário muito parecido, eu tenho um resultado muito diferente? É interessante esse questionamento. Agora, o porquê também, quando uma pessoa ela acende um pouco de renda, ela tira o seu filho da escola pública e coloca na privada? Né? Tem esse lado. E as escolas privadas, as melhores, ainda conseguem remunerar melhor os seus professores. Tá? Você pegar as escolas que têm um bom desempenho no Enem e comparar com as escolas ainda que têm má desempenho do Enem, a formação do professor ela ainda é fundamental, porque elas conseguem atrair os melhores professores. Né? Eu vou continuar. Nessa oportunidade aqui, pedindo aqui, nós estamos num bate-papo e temos essa liberdade, eu vou discordar um pouco de você, entendeu? Eu acho que o serviço público hoje, o professor de escola pública que adentra a escola pública hoje, ele está entrando muito bem preparado. É muita gente que tem mestrado, que tem doutorado, não tem sua graduação. A escola pública está muito bem acolhida por
ótimos profissionais e pesquisadores. Talvez, claro, exista lá uma falta de estrutura, né, que é muito grande, não existe um bom laboratório, a boa sala, ou seja, a própria realidade social do aluno que vai para essa escola prejudica o trabalho desse professor. E agora, assim, a relação entre uma coisa e outra, isso é que é uma coisa que me chama a atenção, é que do ponto de vista humano, o professor da escola pública, ele é tão bom quanto o professor da escola privada. Eu não vejo diferença, para lhe falar a verdade. Se você pegar as melhores escolas de Teresina, você vai ver que quase todos os professores que trabalham nas melhores escolas de Teresina estão trabalhando nas escolas públicas. Então, o nível, o aspecto humano, ele se igualou. Aí você, claro, vai ter a diferença do aspecto de investimento. A exigência. Né? A própria exigência da escola privada, que é muito grande, e talvez a exigência lá da escola pública, que não é tão grande assim. E o professor tem que se adequar a uma realidade. Mas do aspecto humano, hoje, eu não vejo tantas diferenças assim. E aí, no resultado, você tem uma diferença muito grande. Bom, o programa Consciência, você quer... Não, só para tocar nessa questão, saiu esses dias um dado da OCDE, eles mostraram o quê? Que o Brasil está fizeram análise de alguns países e está, digamos, 48º, está entre os 4 piores no ensino de matemática. Aí você vê, um país onde as crianças, elas já crescem com, digamos, um temor da matemática, elas têm toda aquela visão negativa da matemática. Isso, um país na questão que você falou do jovem, isso é fundamental para a questão da produtividade do trabalhador. Ainda nós estamos, Elielson, com os piores, no ranking dos piores ensino público do mundo. Isso são dados. É verdade. Veja a China, que ela cresce economicamente, que vem investindo fortemente em educação. Primeiro lugar, nós estamos um dos últimos. Enquanto essa discussão não passar por uma formação sólida do professor, por uma mudança da própria estrutura do ensino, eu não vejo nenhuma, assim, uma luz a médio prazo. Bom, nós estamos com um bom debate aqui com o Raimundo Freitas Neto, daqui a pouco a gente volta. O bom debate, é um debate interessantíssimo. E para encerrar o bloco, eu até volto a falar para o Freitas, eu acho que há uma boa formação do professor, que eu acho que há mesmo uma grande deficiência do Estado e da estrutura, que vai oferecer as condições de trabalho para esse professor para chegar até o aluno. Onde nós vamos debatendo a questão das redes sociais, a influência que ela tem na consolidação de pensamento das pessoas e aproveitando, tendo como base aqui um texto chamado Geração de Valor, do Flávio, ele que vai fazendo uma crítica à sociedade brasileira, a um certo conformismo dessa sociedade, e ele vai mostrando que nós temos uma cultura que vai alimentando esse conformismo. Ele chega num determinado momento do texto, Raimundo Freitas Neto, que ele diz o seguinte: se você leu até aqui e ainda não entendeu, vou ser mais claro. A escola e a faculdade, ou seja, todo esse sistema de ensino retrógrado está formatado para formar empregados. Adicione a tudo isso o fator político de controle das massas que, dentro das instituições públicas, usam a prerrogativa do currículo controlado pelo Estado para doutrinar jovens com fins políticos, transvestidos de causas sociais. Como é que você vê essa crítica? É muito contundente essa crítica dele, muito forte. Eu não vejo assim que o Estado brasileiro há um doutrinamento para causas sociais. Eu acho assim que o Estado, pela sua própria dinâmica, ele passou de uma perspectiva liberal para uma perspectiva social. Aquilo que tinha por tarefa do Estado proteger as liberdades individuais, proteger a propriedade privada, ele se viu, pela dinâmica da sociedade, a começar a atuar em causas sociais. É chamado, por um período na Europa, chamado welfare state. Então, o Estado, ele se viu que ele tinha esse papel de dar a dignidade às pessoas. É o bem-estar social. O bem-estar social. A busca pelo bem-estar social. A previdência, uma saúde pública. Todas esses foram conquistas da sociedade, conquista dos movimentos sociais, conquista dos partidos políticos, que pressionaram o Estado para que ele pudesse abrir sua perspectiva de incluir mais pessoas para o bem-estar. Então não é economia de mercado. Você, no caso, não corrobora com esse pensamento dele não, de que eu acho um pouco exagero quando ele diz que o Estado doutrina para fins sociais. Agora, é interessante que nossa sociedade a gente tem que refletir e admitir que nós precisamos ter mais
tendência ao empreendedorismo, essa tendência à inovação, a capacidade criativa nossa. Eu acho que muitas vezes, sim, há um inconformismo nosso em sempre esperar do Estado, achar que só o Estado pode resolver e muitas vezes nós não damos também o nosso passo. Eu acho que é preciso ter um equilíbrio. Nem o Estado doutrina com fins sociais, né? Freitas, você gosta muito da sociologia brasileira, os grandes autores os grandes estudiosos da nossa sociedade. E muita gente, muitos desses autores, eu já vi muitas pessoas comentando ultimamente que a cultura do brasileiro, ela ajuda o Brasil a estar na situação que está, a não conseguir evoluir. Você acredita nessa tese? Você acha que a nossa forma de ver o mundo, de agir, ela impede que a gente possa crescer? Eu acho Nós assim, festejamos a nossa própria desgraça? os sociólogos brasileiros, realmente, eu estaria Sérgio Buarque, Oliveira Viana, eles trazem a questão bastante, a nossa formação social, nossa formação histórica. Eles vão lá desde do fim da escravidão, eles percorrem o século XVIII, toda essa nossa formação histórica para explicar, digamos, um possível porquê que nós não estamos dando certo, né? Aí, na obra, gosto muito da obra clássica do Sérgio Buarque, Raiz do Brasil, em que ele vai montar o quê? Que há uma certa incapacidade nossa de conviver com o Estado Democrático de Direito, né? O que caracteriza o Estado? A questão da impessoalidade, né? Digamos, de uma meritocracia para servir o serviço público e tudo. E o Sérgio Buarque ele vai dizer que há essa, digamos, promiscuidade entre o público e o privado, né? Que ainda nós somos uma sociedade personalista, que nós temos dificuldade de conviver com a lei, né? Então, esse personalismo, fruto de uma sociedade escravista, é fruto de um autoritarismo. Nossa sociedade brasileira é uma sociedade extremamente autoritária, né? Então, o comportamento do brasileiro é autoritário, é muito autoritário ainda. O texto do Flávio seria um texto autoritário? Sim, eu acharia ser um texto não autoritário no sentido que ele não corrobore com outras visões, mas assim, eu achei um texto ainda que carece de maiores explicações para o que ele quer dizer. O que você quer dizer com sociedade autoritária, quando você fala do Brasil? Em que sentido eu posso visualizar isso, o telespectador pode entender? Sociedade autoritária... Ele é a sociedade, você está chamando ele, o telespectador, de autoritário. Uma sociedade autoritária, quando ele se refere, eu faço uma conexão histórica, né, com a escravidão. Por quê? Porque nós fomos o último país a abolir a escravidão e isso gerou, digamos, barreiras sociais em todos os sentidos para a população pobre. Então, esse autoritarismo, ele é fruto do que, além de essas consequências negativas do nosso percurso histórico, ele é fruto do que? De nossas instituições não são tão consolidadas, né? Então, viver num país onde as nossas instituições ainda não são avançadas, gera, sim, autoritarismo, gera a ignorância, né? A falta de informação. Dados que, em 2014, 7 em cada 10 brasileiros não leram um livro, né? Não leram um livro. Vejam as últimas eleições, vejam digamos, um acirramento, um ódio, um país que ficou, digamos, dividido, né? E trazendo para esse campo das redes sociais, vejam como foi dialogado as propostas. Não teve propostas, teve ódio, xingamento, seja à esquerda ou à direita. Nesse sentido, eu acho que precisa de um amadurecimento, e esse amadurecimento vem pelas instituições. E a instituição que eu trago é a reforma no ensino básico. Quando você coloca isso, você me lembra aqui o Max Weber, que ele fala da ação racional e da ação afetiva, né? O brasileiro teve naquele momento ali das eleições de 2014 uma ação afetiva muito forte, ou seja, deixou que o afeto ele preponderasse em cima da racionalidade, né? Ele faz porque o Weber, por exemplo, coloca a situação da política lá como uma questão, por exemplo, interessante, que ele diz o seguinte: existem aqueles que vivem para a política e aqueles que vivem da política. E ele acha que, por exemplo, a sociedade não consegue, às vezes, fazer essa distinção. Para alguns estudiosos, os brasileiros, por exemplo, não conseguem compreender quais são aqueles que vivem para a política, que é aqueles que vivem para as causas que são necessárias para a sociedade, e aqueles que vivem da política, que são aqueles que não têm causa e que querem apenas estar transitando pelo poder. E aí todas essas instituições, desde a escola, né, até o Estado, elas trabalham numa perspectiva só de manter essa cultura e esse padrão social que a gente tem. Ou seja, o que temos que fazer então?
Ou seja, se o sistema educacional é tão questionado e é nele que a sociedade é construída, vai fazer o quê? Eu acho também que nós também temos que avaliar os avanços. Nós tivemos muitos avanços, né? Nós tivemos uma estabilidade da economia, né, que permitiu ainda o Brasil dar um salto em vários aspectos. Nós tivemos avanços sociais, né? Eu acho que também a gente não pode cair num pessimismo exagerado. Eu acho que nós temos avanços. Hoje a qualidade de vida do brasileiro é melhor do que a de muitos anos atrás, há muitos anos. Hoje nós tivemos mais meios de transporte, hoje nós temos, as pessoas podem ter mais facilidade de comprar. Hoje nós vemos uma ascensão de camadas populares até então, que estavam impossibilitadas de estar no mercado. Então, eu acho que avanço dá. As nossas instituições estão funcionando, né, assim, no sentido jurídico, pelo menos, né? Grandes personalidades foram para a cadeia, que até então era um grande tabu no nosso país. Então, eu acho que avanço, sim. Só que nós poderíamos avançar muito mais que eu bato na tecla, nós temos que, se nós mudarmos radicalmente no sentido estrutural o nosso ensino básico, né? E aí eu queria falar mais um aspecto, voltando ao tema da educação, a formação do professor. Os cursos de licenciatura, eles estão defasados, os professores são desestimulados. Não há uma preocupação em formar professores. Até tem professores que brincam, dizendo que os nossos cursos de licenciatura, eles preparam para não formar o professor. E preparam para formar o quê? Boa pergunta. Eles preparam para lançar o jovem, digamos, numa curto tempo. O jovem, ele vai para a escola, ele questiona quando ele está começando a sua área, mas eu não tive um bom preparo no meu curso de licenciatura. Eu posso dizer isso porque eu fui estudante de licenciatura e quase nenhuma, poucas vezes eu tive uma aula de como se preparar uma aula. Não tem. Os cursos de licenciatura, eles estão defasados, não há, digamos, uma formação do professor. Aqueles poucos alunos que querem ser professores, eles conseguem isso por talento próprio, do que por uma própria estrutura para se adequar. Você está colocando que na sua perspectiva hoje, aqueles que são professores são mais pela própria vocação do que pela própria questão acadêmica. Exato. Você faz uma afirmação um tanto quanto forte. Você está mexendo com estruturas muito pesadas quando você fala isso. Você percebe o grau daquilo que você está afirmando. Percebo. E justamente pelo fato, talvez pode ser exagerado, mas eu bato nessa tecla. Eu fui estudante de licenciatura já e via que praticamente quase ninguém na minha sala queria ser professor. Quase ninguém. São uns 3 alunos. Então, indiretamente você está colocando o seguinte, nós temos aí um processo seletivo, que é o vestibular, e indiretamente, aquele que está fazendo matemática é o aluno que queria estar fazendo direito, ou engenharia, aliás. O que está fazendo história, geografia, filosofia, sociologia, eu queria fazer direito. O que está fazendo biologia, química, eu queria fazer medicina. Ou seja, aqueles alunos que estão nesses cursos, dificilmente eles gostariam de estar lá. É isso que você está afirmando? Muitas vezes, sim. Eu acho que, se a gente, para ser mais claro, vamos olhar as notas de corte do Enem dos alunos que entram para medicina na universidade pública, dos alunos que entram para direito, dos alunos para engenharia. E vamos olhar a nota de corte dos alunos de licenciatura. Há uma discrepância imensa. Bom, mas aí você está colocando, vamos aqui para os piores alunos vão ser professores, e os melhores não vão para docência. É uma coisa, digamos, estrutural. Mas aí não passa por uma questão social? Sim. Porque, por exemplo, como tornar a função de professor mais atraente dentro de uma sociedade que olha, por exemplo, às vezes o próprio professor, que ele é pai de aluno, ele quando vê que o filho quer ser professor, ele, peraí filho, não, procura outra coisa e tal. Ou seja, e eu vejo assim ainda um campo imenso, muito aberto para a função de professor. Sim. Ou seja, a educação ela cresce, as oportunidades cresceram muito para professor nos últimos anos. Ou seja, e aí, por que não ser professor? Não é só uma questão de status também? Ou seja, muita gente não quer ser professor porque acha que não vai dar um status social, ou a própria sociedade também que não trabalha para valorizar esse profissional? A perca do prestígio do professor foi imensa nos últimos tempos. O aluno, Elielson, ele faz um cálculo custo-benefício na hora. Se ele vê, tirei uma boa pontuação no Enem,
né? Eu conversei com muita gente sobre isso, tirei uma boa pontuação no Enem. Ele vai colocar um curso de licenciatura? Muito difícil. Ele vai botar para um curso de medicina, que tem um retorno financeiro, botar para um curso de engenharia ou para um curso de direito. Dificilmente ele colocará para um curso de licenciatura. Por quê? Porque ele conhece a realidade do professor. O salário é baixo, né? Os rankings internacionais mostram que o Brasil é um dos países que paga pior para o professor no mundo. No mundo. Pode colocar lá na internet que você vai ver. Então, o aluno, ele também, na hora, ele faz esse cálculo custo-benefício. Fora da pressão dos pais, fora da... Ou seja, tudo isso está relacionado à perca do prestígio da profissão do professor. Então, se nós temos aí um questionamento como esse que o Raimundo Freitas Neto está colocando, se o professor está perdendo o prestígio social, se a juventude ela não vê na profissão de professor uma referência profissional para seguir ali uma vocação. Se eu tenho por parte do Estado o sucateamento das escolas e a falta de estrutura e a falta de condições desse Estado, pelo menos é aquilo que é justificado, para um bom pagamento do professor, para um bom salário. Se eu tenho por parte da escola privada ainda uma exigência muito grande que vai além daquilo que o professor faz. Bom, se eu tenho tudo isso, se tudo isso que o Raimundo Freitas Neto está colocando for fato, eu tenho um país que não tem possibilidade de ter uma mudança de perspectiva de todas as áreas. Eu tenho um país parado. Aí você disse que não era tão pessimista, mas você me deixa pessimista desse jeito. Eu vou ter um país parado. Se isso for verdade, se você estiver traduzindo aquilo que for fato. E aí qual é a saída disso aí? A saída, quando você vê isso, vamos olhar um pouco o desempenho do nosso país. Ele tem um grande problema que em melhorar o Estado, ele tem um grande problema que é em aumentar a nossa produção, né? A produtividade, a questão da indústria, né? Trazendo um pouco mais para o lado econômico. Não sou economista, mas... E isso, nós temos esse problema estrutural porque o trabalhador brasileiro, comparado com outros países, ele ainda é menos produtivo. E quais são as causas disso? Pelo ensino. Pelo ensino. Eu acho que pela mudança, como a educação está sendo conduzida, eu acho que nós precisamos de um plano de formação, do Instituto de Formação de Professores, né, com professores experientes ensinando novos professores. Nós temos que remunerá-los melhor. O professor ele precisa de um tempo para estudar. O professor precisa de um tempo para viajar, aprender com outras pessoas, com outros professores. O professor precisa de um tempo para ele. Ele não pode ficar lecionando em 5, 6 escolas, porque isso prejudica ele emocionalmente, abala. Então, o professor ele precisa, acima de tudo, além do reconhecimento, ele precisa desse tempo para ele estar sempre se formando, trazendo novidades para os alunos. Isso vem por quê? Pelo planejamento. Isso vem pela uma estrutura de uma formação. E quando o Freitas Neto coloca essa estrutura de formação, eu também vejo aqui algumas questões, embora... Viu, Freitas? Tenho algumas ponderações com relação às suas afirmações, né? Dentro desse nosso diálogo, dessa nossa conversa aberta, uma conversa sem constrangimento, mas passa, eu acho que não só pelo Estado. O Estado ele é resultado de uma vontade da sociedade. O Estado é quem tem o poder, é quem vai colocando as políticas públicas, né? É quem vai muitas vezes decidindo de fato aquilo, a remuneração, a estrutura, tudo aquilo que vai ser construído. Mas a sociedade tem que compreender o seu papel diante de tudo isso. Eu digo sociedade civil, aquela que não ocupa cargos públicos. Em aprender, de fato, qual é a sua função. A não ficar a vida toda transferindo a responsabilidade dos seus atos para os outros. A culpa é dos políticos, a culpa é deles. O que a sociedade está fazendo para mudar essa realidade? Porque, às vezes, na tentativa apenas de construir o seu ganho, a sua sobrevivência, não há uma discussão qualificada para que haja uma modificação da estrutura como um todo. E essa estrutura tem que ser não só por parte do Estado, mas ela tem que ser por parte da mentalidade da sociedade. Essa semana a gente recebe o estudante de Ciências Sociais e Relações Internacionais, Raimundo Freitas Neto, que colabora com a gente. Ele ainda está dentro da academia, então ele traz a visão do estudante, não é do professor, do pesquisador já formado, não. Ele é um estudante ainda de Ciências Sociais, na graduação, e ele faz também Relações Internacionais. E a gente vai nesse debate que nós estamos tendo nas últimas semanas com os jovens, debate importantíssimo,
em que a gente vai tendo visões, provocações. Hoje a gente começou debatendo aí a questão das redes sociais, usamos um texto provocativo chamado Geração de Valor, que vai fazer um questionamento da sociedade, do papel da escola, do papel do Estado na formação dos indivíduos, questionando que essa escola, esse Estado está amarrando, engaiolando, né, os seus jovens para as próximas gerações, enferrujando a própria sociedade que termina por não evoluir. E discutimos aqui questões culturais, questões sociais, a própria estrutura de formação da sociedade brasileira, que é uma sociedade que teve aí quase 4 séculos de escravidão, uma sociedade que tem uma república com pouco mais de 100 anos e que boa parte desse período republicano ele foi muito instável, cheio de momentos de pressão social, alguns momentos de ditadura, alguns momentos de governos autoritários, populistas. E nós vivemos hoje um processo de redemocratização desse país. De 1988, né, a partir da própria Constituição brasileira e da eleição de 89, que é quando os brasileiros voltam a participar dessa questão do voto direto. Se nós pegarmos, Freitas Neto, o Brasil de 88 para cá, dentro dessa tentativa de construção de um novo país, a partir da Constituição chamada cidadã, que estabelece direitos. Você pega a Constituição brasileira, uma Constituição maravilhosa. Pelo menos ali na letra da lei, é uma Constituição que ela aponta várias diretrizes. Os princípios constitucionais são maravilhosos. Quando você vai ler aqueles 4 primeiros artigos da Constituição, você diz assim, poxa, esse é o país que eu quero para viver. Por que nós ainda temos toda essa dificuldade? Nós relatamos aqui algumas questões da parte dos professores. Aí você vê hoje médicos, você vê enfermeiros, você vê todas as categorias sociais praticamente insatisfeitas. Mas essa insatisfação, ela tem, na sua visão sociológica, uma justificativa ou é preciso que essa sociedade, esse profissional também tome para si a mudança que ele gostaria de ver no Estado? Bem, você falou da Constituição de 88. Com certeza, a nossa última Constituição, em termos dos avanços sociais, foram cruciais para o nosso desenvolvimento. Não tem como. Foi a Constituição Cidadã que deu dignidade a muita gente, né? E tanto pelos 2 governos, o FHC quanto o Lula, a questão da estabilidade e dos avanços sociais. Agora, nós ainda não conseguimos uma cidadania mais, digamos, cidadania plena, mais consolidada. Mais sólida. Mais sólida, isso, porque existem problemas estruturais que perpassam todo o nosso país. Não seria um problema também de mentalidade, de aceitação? Ou seja, não teríamos aí um ranço muito grande entre categorias e classes sociais diferentes? E uma aceitação de que alguma classe ela está conseguindo crescer, a outra está querendo barrar? Ou seja, a questão da meritocracia que é muito discutida na sociedade hoje? Eu acho que a meritocracia ela não pode ser também utilizada como um valor primordial. Eu acho que assim, é importante as ideias meritocráticas, não como um fim, mas ela é um meio de tudo. Mas eu acho que há sim ainda esse acirramento de classe, né, você ainda tem. Eu acho que não é só culpa do Estado, pelo fato de nós não termos avançado numa educação de massa consolidada. Eu acho sim que desde as nossas elites, elas nunca se preocuparam ainda de construir um modelo educacional de qualidade, né? Eu acho que mas mesmo assim, nós avançamos, tivemos avanço, desde a Constituição de 88. Dentro desse avanço que o Freitas Neto vai colocando, né, nós partimos de um texto que ele fala de empreendedorismo, ele fala de liberdade, ele fala de sonho, ele fala de que as pessoas jovens têm que lutar pelos seus sonhos. Mas ninguém luta pelos seus sonhos sem ter as condições para isso. Chama-se ser realista. Você não vai cobrar lá daquele aluno de escola pública que ele, por exemplo, tem que assistir aula à tarde em Teresina e não tem um ar-condicionado. Ele tem que assistir aula à tarde em Teresina, numa escola pública, né, num calor infernal, que a gente tem que admitir, e ele tem, as condições físicas são totalmente adversas para que ele possa assistir uma boa aula. Como você diz, o professor trabalha em várias escolas, né? Então, assim, como é que eu vou formar, como é que eu vou fazer este jovem acreditar que aquele sonho que ele tem de infância, de ser médico, de ser um juiz, de ser um empreendedor, de ser um pesquisador. Eu conversava um dia desse com um aluno meu que ele gosta de fazer pesquisa e gosta de criar coisas.
Ou seja, mas esse poder da criatividade dele, daqui a pouco vai ser ofuscado pela necessidade de fazer algo que tenha uma rentabilidade e um retorno muito rápido. Como é que isso afeta os nossos jovens? Estou muito preocupado com como isso tudo chega aos jovens, porque os mais velhos, eles já conseguiram, de certa forma, estar dentro do mercado de trabalho fazendo alguma coisa e garantindo ali a sua sobrevivência. A juventude ainda sonha, ela tem aspirações, perspectivas diferentes. Você é um jovem, você está estudando, você está compreendendo o mundo. Muita gente, por exemplo, pode estar discordando de você, mas é importante que as pessoas levem em consideração a juventude do Freitas como estudante e que observe na palavra dele não uma palavra conclusiva, uma verdade absoluta, mas que olhe uma visão de um jovem, né? Que você pode concordar ou discordar, mas que está tentando encontrar o seu caminho. Você como jovem, alguém que está, né, nessa perspectiva de encontrar o seu lugar, como é que você sente todo esse aspecto social quando alguém diz assim, vai lá e luta pelos teus sonhos, Freitas Neto? Eu acho importante que essa questão que haja uma pressão da sociedade, dos movimentos sociais, dos partidos políticos por essa demanda. A gente não pode esperar que o Estado ele faça isso de uma hora para outra. Eu acho que isso são conquistas, são demandas da nossa sociedade. Em relação aos nossos sonhos, tudo, nós temos assim, os jovens têm aquela preocupação, como é que vai se inserir no mercado de trabalho. A gente sabe hoje que os nossos jovens ainda muitos são desempregados, então tem toda aquela preocupação. Eu acho que ainda vale a pena os jovens ainda escolherem um curso que eles querem, tentar uma capacitação profissional maior possível, se informar, se atualizar, utilizar as redes sociais de uma maneira produtiva. Eu acho que passando por todas essas coisas, ainda dá para você conseguir uma boa vaga no mercado. Não vou aqui... O mundo da gente, o mundo hoje, não estaria exigindo demais? Sim, eu acho que uma discussão que, mais... Por exemplo, sempre que você está falando, você está dizendo assim, que o jovem tem que capacitar, que o jovem tem que ter isso, tem que correr atrás daquilo. Claro, a gente quer jovens cada vez mais inteligentes, sensíveis, construtores. Mas o olhar para com a vida, ele não está muito mercadológico nesse sentido. E a busca desse jovem na sociedade não está muito pelo status, ele está esquecendo de nós de sermos humanos, né? De olharmos uns para os outros, sentirmos uns aos outros. E fazemos, durante a nossa vida, até coisas mais simples, trabalhar com coisas mais simples, admitir que determinados trabalhos, determinados empregos, determinadas atividades que elas não têm que elas sejam mais simples, que elas não dão um grande status, elas também são importantes e a pessoa não pode ser feliz com aquilo. Sim, concordo. Eu acho que nós temos sim que resgatar esses valores humanos. Concordo assim no sentido de que há uma pressão por status, há uma pressão para você ser bem sucedido, sim, digamos, uma coerção sobre os indivíduos. Mas eu acho que isso também faz parte do grandioso papel da educação. Eu acho que nós não devemos só formar profissionais para o mercado de trabalho. Eu acho que nós devemos formar também seres humanos, né? Pessoas comprometidas também com as causas sociais, pessoas comprometidas com o outro, né? Olhar o outro como portador de direitos, né? Olhar o outro como um indivíduo, membro de um Estado democrático, olhar o outro também com perspectivas, com sonhos. Eu acho assim que a humanidade, reconhecer, ela é fundamental até para o nosso avanço, não só intelectual, mas nosso avanço moral também. Bom, quando Raimundo Freitas Neto, estudante de Ciências Sociais, estudante de Relações Internacionais, com certeza está tendo uma leitura vasta de todo o contexto mundial. E nós trazemos aqui uma discussão que parte das redes sociais e como as redes sociais influenciam na construção de pensamento. E aí citamos aqui, muitas vezes, aqui duas instituições sociais muito importantes foram citadas, a escola e o Estado. Eu lembro do sociólogo Durkheim, que ele fala que essas instituições sociais são parte de um corpo que precisa trabalhar de uma forma harmônica para que a sociedade, a consciência coletiva possa agir bem. Eu parto do seguinte pressuposto: independente da profissão que o indivíduo vai exercer na vida, ele pode ser um professor,
ele pode ser médico, ele pode ser o motorista de ônibus, ele pode ser lá o frentista, ele pode ser até o cidadão, tá certo, que está olhando o carro no meio da rua, porque vão existir várias funções por conta da demanda da sociedade. Por exemplo, quando eu tenho alguém que está olhando o carro no meio da rua, eu tenho dois problemas. Eu tenho um problema de que aquele indivíduo não teve uma educação para ter um trabalho e ele está se aproveitando também de um problema da sociedade, que é a violência, para poder estar ali ao lado daquele carro, para garantir àquela pessoa que aquele carro não seja tocado. E aí isso fica evidente que a sociedade está equivocada e que tem muitas coisas erradas que precisam ser trabalhadas. E aí é quando eu entendo que a sociedade precisa agir junto. Eu não posso esperar apenas do Estado pelo processo de modificação. O Estado é um braço, né? Mas eu tenho a família, eu tenho a escola, eu tenho as igrejas, eu tenho os grupos sociais que precisam estar mais atentos na construção da cabeça daquilo que vai ser a sociedade. De trabalhar, de investir, de agregar, mas de entender que todas as funções, elas são importantes. Eu acho que na hora que nós entendermos que todas as funções são importantes, independente de que função seja, eu acho que nós vamos chegar a um patamar de uma sociedade muito mais humanizada. Meu pai, por exemplo, ele é lanterneiro de carro. E em nenhum momento da minha vida eu nunca senti nenhuma vergonha porque meu pai era lanterneiro, pintor de carros. Pelo contrário, né? Isso sempre me trouxe muito orgulho, porque meu pai hoje tem mais de 60 anos de idade e ainda é disputado por várias oficinas de carro, porque ele é super competente na área dele. E quando eu converso com ele, porque até hoje isso é tão cogitado assim para trabalhar ainda como lanterneiro? Porque não tem mais nenhum lanterneiro. Porque ninguém quer ser lanterneiro de carro. Porque ninguém quer desamassar um carro, pintar, e é uma profissão que tem uma boa remuneração e que sempre ela vai precisar. E aí? Não vai existir mais lanterneiros, porque só pode existir médicos, só pode existir professores, só pode existir advogados. Ou seja, o lanterneiro vai ter que ser visto sempre como uma coisa menor. Será que nós não vamos conseguir ter essa reflexão para a gente poder entender que existem várias funções? E aí, essa pressão que o jovem vai pegando sempre para poder mostrar para os outros, olha, está aqui, eu sou isso. Né? É como aquele jovem que vai pedir a mocinha em namoro, e a primeira coisa que o pai da mocinha pergunta para ele é que você faz o quê, meu filho, da vida? Você faz o quê, Freitas Neto, da vida? Ah, eu estudo relações internacionais e ciências sociais. Isso aí serve para quê? Você está lutando por uma intelectualidade. Como é que você imagina tudo isso? São boas reflexões. Eu acho que todas as profissões, elas são importantes, elas devem ser respeitadas. Toda tem um papel, uma função social, né? Acho que a divisão do trabalho foi um dos grandes avanços da nossa própria dinâmica social e tudo. E, fundamentalmente, eu, como estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Piauí e de Relações Internacionais da Uninter, estou me preparando, né, na academia para ser professor de universidade, tudo, e contribuir com o conhecimento, né, publicar livros, escrever, influenciar nas decisões, porque você não influencia só no aspecto político, mas também você influencia em sala de aula com os alunos, né? Mostrando caminhos, mostrando perspectivas, né? Alternativas e tudo. Eu acho que tendo uma boa formação, você ainda consegue fazer muita coisa para o nosso país. Bom, o Freitas Neto tem um sonho nobre e que nós do Consciência Humana não só louvamos, né, como entregamos a você, que é nosso telespectador, como exemplo. Ele sonha em escrever livros, ele sonha em estudar bem, ele sonha em ajudar a sociedade a tomar decisões. Ele não está dizendo que quer tomar as decisões pela sociedade. Ele está dizendo que quer estudar a sociedade, pesquisar essa sociedade, para que ela possa, na produção do conhecimento, influenciar a todos, né, numa perspectiva e numa visão de mundo muito melhor do que aquela que nós temos hoje, que é a cobrança do status social. Tem uma frase que ela diz assim, eu já disse no programa, vou repetir. Status é aquilo que você compra com o dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não gosta aquilo que você não é. Ou seja, é algo totalmente abstrato, onde você vai viver em função dos outros. E, infelizmente, a nossa cultura popular, ela pressiona muito nesse sentido.
Muitas decisões que são tomadas pelas pessoas são em função daquilo que os outros acham. Tome por você. Isso é como você fazer uma relação, suponhamos que eu conheça o Freitas Neto hoje, e aí o Freitas Neto teve um problema com o Belo, que é meu amigo. E aí o Belo chega e me disse assim, tu é amigo do Freitas Neto? Eu tive um problema com o Freitas Neto. Belo, desculpa aí, estou conhecendo o Freitas Neto hoje, né? Ou seja, o problema que ele teve foi contigo, a partir de agora é uma relação que ele vai ter comigo. Eu não posso pegar uma relação anterior para acabar. Por quê? Porque o momento é outro. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes no convívio social nós gostamos de pré-julgar. Não só as pessoas, mas como pré-julgar as profissões, né, as funções que as pessoas têm na sociedade. Você faz o quê? Eu sou cinegrafista. Opa, vai estudar, cara, procura outra coisa. Por que o cinegrafista não pode se especializar na função de cinegrafista, né? Construir o seu local de trabalho, ter mais habilidade, continuar na sua função? Por que não? Que ele tem que ser incentivado a mudar, como se ele tivesse parado no tempo. Então, acho que a sociedade tem que relevar e refletir muito sobre essas questões. Freitas, te agradeço aí pela oportunidade de conversar. Falamos aqui de muitas coisas. Espero que a gente possa ter contribuído aí para a sociedade, como é o seu objetivo de vida. Muito obrigado. Valeu, Freitas. Você que acompanha o nosso programa, nós te agradecemos pela audiência. Estamos sempre aqui quando for possível, aqui na TV Assembleia, segunda às 9 da noite, domingo às 10 da manhã. Sempre fazendo um programa com muita dedicação, com muito amor. Esse programa aqui nunca foi feito apenas para aparecer na TV. Ele foi feito porque ele acredita num sonho e no ideal de humanidade. E contra tudo e contra todos, a gente sempre vai lutar para que o nosso sonho possa chegar até você e para que você possa sonhar e lutar pelos seus também. Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Acredite em você, lute, não desista e enfrente o que tiver que enfrentar. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis.